Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá a todos e todas, neste vídeo nós vamos comentar da importância da análise química e física do solo e da análise de tecido vegetal, conhecido como análise de folha, para a nutrição adequada do pomar cítrico. Como nós sabemos, os frutos cítricos, de modo geral, transportam aí uma grande quantidade desse reservatório de nutrientes que é o solo. Mas por que nutrir adequadamente e por que fazer essas análises? As análises de solo, ela compreende análise química e física e análise de folha, quem está chamando aí tecnicamente de análise de tecido vegetal. Qual é a importância da análise química? A análise química de solo, ela permite quantificar este reservatório nutricional que tem no solo, que está disponível para as plantas, assim como também nos permite quantificar e qualificar, caso exista nesse solo, alguns elementos tóxicos para as plantas, a exemplo do alumínio. O alumínio ele tem importância significativa no desenvolvimento da planta porque ele é capaz de ser fitotóxico para a planta. Um exemplo claro aqui para todo mundo entender: o alumínio em excesso ele pode queimar a ponta da raiz da planta, e isso pode atrasar o desenvolvimento. Claro que queimar aqui é um termo para todo mundo entender. Além disso, essa análise química permite uma economia de dinheiro, vamos chamar assim. Ou seja, permite identificar o que está presente no solo, o que está ausente e fazer uma adubação extremamente correta. Porque se a gente conhece o que o solo tem, conhece a necessidade da cultura, a gente automaticamente dispõe esses nutrientes para as plantas em forma de adubação, na época, na quantidade corretas. Essa análise química também é capaz de rastrear ao longo do tempo este acúmulo de nutrientes no solo ou a sua ausência. Esse acúmulo a gente está chamando de nutrientes remanescentes e a ausência a gente está chamando de deficiência. O que a gente mais observa no pomar cítrico pelas nossas andanças é muito mais a deficiência que já está expressa. A deficiência na planta desses elementos nutricionais já é o último grau expressivo da queda de produção, porque a planta já não está mais suportando a ausência daquele nutriente, e aí ela mostra sinais de fraqueza, sinais que aquele elemento faltou no seu tecido vegetal para poder fazer as funções fisiológicas. Agora, qual é a importância de a gente analisar fisicamente esse solo? Mas vamos entender um pouquinho. A análise física, na verdade, compreende a gente categorizar o solo em partículas, chamadas
o esqueleto do solo, que aí a gente sabe a parte de areia, silt e argila, são as partículas físicas do solo que a gente pega, né? Palpável, maleável. E isso, qual a importância disso para a adubação? Muito simples. Se a gente tem um solo com altos teores de argila, significa que a gente tem que tomar cuidado com a fonte do adubo, que ele pode ser fixado pela superfície de argilas. Isso, Ivo ele explicou muito bem, o nosso engenheiro agrônomo, mestre em solo, em vídeos anteriores, dessa importância do solo no sistema, né? Então, pode ter essa fixação. Um exemplo muito claro é o fósforo. O elemento fósforo, que pode ser na fonte super simples, MAP, DAP, super triplo, e por aí vai. Assim como se a gente tem um solo extremamente arenoso, isso significa que pode ocorrer o fenômeno da lixiviação. O que é que acontece com isso? A gente coloca o fertilizante com a umidade e com chuvas considerável da época, do período, pode acontecer a lavagem desse solo, ou seja, esse solo é muito permeável, é muito arenoso, a drenagem natural é abundante, e aí pode lavar esse solo e carrear esses nutrientes, esses fertilizantes para regiões onde a raiz não acessa. Então, está aí a importância de a gente saber a questão da análise física. Pronto, nesse momento agora a gente vai trazer mais um exemplo, né, para a gente estar enriquecendo as considerações que a gente já fez sobre a análise de solo, né? Então a gente vai demonstrar aqui de uma forma bem prática e objetiva como se fazer uma amostragem de solo correta, né? Porque ainda existe um problema muito grande, né? Que os resultados da análise de solo ser de fato representativa. E muitos desses erros parece ser muito simples, mas muitos desses erros acontecem no momento da coleta. Então, se houver falha na coleta, não vai ter a análise, não vai ter bom laboratório que vai melhorar esse resultado. Então, a coleta correta ela é essencial. E quais os critérios para a gente estar adotando, né? A gente está aqui numa propriedade de citros, então é uma cultura perene e tem alguns critérios para a gente estar coletando numa cultura perene, assim como nas culturas anuais. Um exemplo, nas culturas anuais, a coleta ela só precisa representar inicialmente de 0 a 20 centímetros para a base de recomendação de adubação e correção de solo. Para as culturas perenes, é sempre recomendado se realizar no mínimo 2 profundidades, de 0 a 20 e de 20 a 40. Ainda tem a possibilidade de se realizar a coleta em profundidades maiores, a depender da região que se esteja inserido e alguns problemas que já apresente, né, na região. Para nível de segurança é possível se fazer essa coleta também em profundidade. Então, para a gente fazer a coleta de uma área, a gente tem que observar a questão da homogeneidade do solo, então as características de solo daquela região, então daquele talhão que está inserido, para poder a gente subdividir a área e ser mais representativo possível. A gente deve fazer essa coleta em zigue-zague, então a gente tem uma área definida, né, um limite. Para a gente fazer uma amostra composta, a gente precisa obedecer um critériozinho de aproximadamente, ou no máximo, né, para ser mais representativo, 20 hectares para uma amostra composta. Então, lógico que pode ser bem menor, depende da demanda e da área. E da heterogeneidade do terreno, que vai levar a maiores subdivisões. Então, tendo essa subdivisão pré-definida, a coleta ela pode ser feita em Z, a área, fazer uma coleta em Z, ou em zigue-zague, que é mais usual e eu acho mais interessante, eu acho que consegue ser mais representativo, né? Outra questão importante é evitar pontos de coletas que sejam em comum. Quais são esses? Acúmulo de matéria orgânica, pontos que tenha havido queimada ou
formigueiros, ou área que foi extraído solo por algum motivo. Então tudo isso são características que está sendo mudado. Então a gente vai sub ou superestimar essa análise de solo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E outra questão importante é, para a cultura perene, a gente vai fazer essa coleta obedecendo a faixa da copa, né? Então a gente tem aqui um exemplo. A gente tem o pé de laranja, o limite da copa está aqui. A gente pode observar. Então essa coleta ela deve acontecer nessa faixa da copa 50 centímetros para dentro e 50 centímetros para fora. Então a faixa ideal para a coleta dessa amostra é nessa faixa de 1 metro. Por quê? É nessa parte que vai se concentrar as adubações, é nessa parte que se concentra o sistema radicular das plantas. E a gente sabe que uma das questões que interfere na acidez e nas características químicas do solo é o ato de adição de algum componente, nesse caso de fertilizante, vai alterar essa característica. Por isso que a gente prioriza, né, a realizar nessas questões. Aqui eu tenho 2 exemplos de ferramentas que a gente pode estar utilizando para coletar a amostra de solo. Aqui a gente tem um trado holandês, né? Basicamente a gente faz esse procedimento, e temos também uma sonda, né? Essa sonda ela acaba facilitando o processo porque para a gente coletar, a gente vai acumular, né, ao final uma quantidade de solos pouco, então às vezes não tem necessidade nem de descartar, então você acaba sendo bem preciso nesse volume de material que é enviado para o laboratório. Então ela tem um chofre aqui, a gente vê, ó, possível, a gente vai ao máximo evitar de entrar em contato com esse material. Então a gente vai tirando aqui, a gente vai colocando diretamente nos baldes. Então, como eu exemplifiquei, profundidade de 0 a 20 e de 20 a 40. Então a gente tem que ter 2 recipientes para ir colocando as coletas de amostra simples, e posterior a gente vai estar incorporando, misturando, e a gente vai ter a amostra composta, né? Esse equipamento aqui, que para a maioria não é tão comum, a gente vai demonstrar como é que a gente faz essa coleta de forma bem simples, mas assim, a gente pode se questionar, se eu não tivesse esses equipamentos, eu não consigo coletar solo? Claro que é possível, existe o trado tipo rosca, e na ausência você pode estar utilizando um cavador, uma pá, uma enxadeta, então uma cavadeira. Isso é muito relativo, desde que seja obedecido o seguinte critério: a gente tem que tirar uma faixa de 0 a 20. Então, se a gente utilizar um equipamento improvisado, tipo um cavador, uma enxadeta, uma cavadeira, algo do tipo, a gente tem que cavar um buraco na profundidade de 0 a 20 e tirar uma fatia de solo, uma camada, iniciando no ponto 0 até 20 centímetros, e colocar esse material no balde. Da mesma forma, no mesmo espaço que fizer que cavar para tirar essa amostra, cava de 20 a 40 e tira essa mesma faixa de 20 a 40 e incorpora. E aí tira na área que foi determinado os limites de amostragem 20 pontos para formar uma composta, para a gente ter uma maior representatividade. E aqui eu vou demonstrar, é bem simples. A gente está na faixa que eu mencionei, então com o auxílio de uma marreta a gente vai batendo muito facilmente, porque está úmido o solo, então facilita, é um terreno arenoso aqui nesse caso, facilita. E até a profundidade que já está marcada aqui, definido, né? Então, para a gente retirar, a gente faz um movimento para que ele descole. A gente tem uma marcação aqui que define a nossa profundidade. A gente vai pegar esse material e vai estar colocando no balde. Então, e aí a gente volta no mesmo furo, com cuidado para não derrubar nenhum material da parte superior para o fundo, para não contaminar a amostra da outra profundidade. Aí a gente bate novamente até 40 centímetros. Pronto, da mesma forma, procedimento, a gente vai colocar nesse outro balde. Então, esse é um procedimento bem simples e a gente vai repetir isso 20 vezes, obedecendo esses critérios da faixa em si. Então, vocês percebem que é muito simples para tamanha resultado e quanto é positivo se realizar a amostragem de solo em uma determinada área.
Após a gente realizar essa coleta, a gente vai acondicionar esse material em uma embalagem plástica. A gente vai tirar dessa amostragem aproximadamente 200 gramas e identificar corretamente, lógico, as informações básicas tem que ir lá, como o nome da propriedade, a área que foi colhida, o nome do produtor, a profundidade que foi colhida, se nos últimos 6 meses teve a adição de algum material, seja matéria orgânica ou qualquer coisa que fez. Então, máximo de informação. E assim, o ideal é que seja realizado, além da análise química, a análise física, né? Porque que aproveita esse mesmo material para realizar a análise física, que é a questão da textura, a granulometria, né? As porcentagens que a gente tem de areia, silt e argila, que a gente já discutiu em outro momento, mas é muito importante. E também tem uma questão, a análise física ela só é realizada uma vez, porque as características físicas não mudam. Para que haja mudança na característica física de determinado solo, vai levar milhares até milhões de anos. Então só precisa realizar uma única vez. A partir daí a gente já tem essa referência deste material. Valeu? Por outro lado, para complementar essa nutrição fidedigna que a gente está chamando, correta e adequada, o bom é a gente ter análise de tecido vegetal, análise de folha. Isso só se permite quando a cultura já está implantada e que essa cultura já tem capacidade suficiente de ter folhas para poder fazer essas análises. Isso a gente está chamando aí no segundo ano de plantio essas análises. Qual é a importância dela? Eu tenho uma análise física, uma análise química e eu tenho a do tecido vegetal dizendo o seguinte, olha, no seu solo está a carência, né? Mostra na análise química e eu confirmo na análise do tecido vegetal. Por quê? A fábrica da planta é a folha. Então a folha ela tem a questão da fotossíntese, né? Captação da luz solar e transformação em energia química. Nós temos o transporte via raízes da água e nutrientes do solo que vai parar na folha. A folha trabalha esses compostos e redistribui no seu sistema, ali quem está chamando aí pelo o floema, capta pelo xilema e distribui pelo floema, os vasos capilares aí, fazendo analogia ao nosso organismo, que se equivale ao nosso sistema sanguíneo, né? Cheio de veias aí, quem está fazendo essa analogia para todo mundo entender claramente. Então, eu posso ter essa análise de tecido vegetal para confirmar uma carência daquele nutriente no solo, ou para rastrear aquela carência, qual se há meio de a gente rastrear isso e onde é que está o bloqueio, se houver, e permite qualificar melhor esta nutrição, essa adubação. Exemplo, para todo mundo entender, eu detectei que está faltando fósforo no solo, mas só que na folha tem fósforo. Mas como é que acontece isso? Aí agora que entra toda essa parte de a gente estudar onde é que está acontecendo esse bloqueio, por que a planta está sendo bloqueada, por que não está sendo redistribuído, ou seja, permite a gente fazer várias inferências e fazer uma adubação, as correções e os ajustes necessários. Bom, dá para vocês perceberem, em linhas gerais, a importância dessas análises. Então, nesse momento agora, a gente vai fazer um exemplo prático de como fazer a coleta correta de folhas para análise de tecido vegetal, né? Jane já destacou muito bem na parte teórica essa informação, então a gente vai ser bem objetivo, vai destacar os pontos chaves para que a gente faça uma amostragem e uma amostragem representativa, né, para auxiliar no processo de tomada de decisão em relação à adubação. Então, para a gente fazer a coleta de análise foliar para a cultura dos citros, então a gente tem que obedecer alguns critérios. O primeiro, a gente tem que pegar uma planta já que tenha
já em produção, né, para a gente fazer essa correção, e que tenha frutos, né. Então o primeiro critério é, a gente vai utilizar como referência a parte central da planta. Então a gente vai coletar essa folha na altura média entre 1,40 e 1,60 de altura, então lógico que vai ter alguma variação mínima, isso não é problema. E a gente vai levar em consideração um fruto que tem um diâmetro médio entre de 2 a 4 centímetros de diâmetro, que já é um fruto que vai ter ali aproximadamente de 5, 6 meses. Então é um fruto que está em fase de desenvolvimento, em fase de crescimento, né? Então a demanda principal da planta nesse momento vai estar direcionada para o desenvolvimento desse fruto. E aqui eu vou exemplificar. A gente tem, aqui um exemplo, na altura aqui aproximadamente 1,5, a gente tem algumas folhas partindo do pedúnculo, né, do fruto aqui, ó. Então você conta 1, 2, 3, 4 folhas. A folha que será colhida e enviada para o laboratório vai ser a folha número 3 ou a número 4. Então você pode estar escolhendo uma dessas duas folhas. Então, e deve ser realizado no quadrante da planta. Então eu tirei esse lado aqui, eu vou escolher um novo fruto, obedecendo as mesmas considerações do outro lado da planta, do outro e do outro, assim sucessivamente. Então, em consequência disso, a gente vai ter 4 folhas por plantas. E qual o tamanho da amostragem por área, né, por talhão? Então, a gente vai coletar em 25 plantas 4 folhas, né, obedecendo essas regrinhas, né. Como a gente já destacou, essas informações vão auxiliar a tomada de decisão para a nutrição, principalmente na questão do macronutriente nitrogênio e dos micronutrientes. Então, esse material coletado ele vai ser acondicionado numa embalagem de papel, então para que tenha trocas gasosas, e será enviado o mais rápido possível para o laboratório. Mas por um período curto, esse material ele pode ser armazenado na geladeira para que posterior seja enviado para o laboratório. Então, essas são algumas observações, alguns critérios, né, que a gente está deixando para vocês, para que se faça uma coleta, correta, que seja representativa da área e auxilie na tomada de decisão, que essa decisão em si visa a, de fato, suprir a demanda nutricional da planta, como também que a recomendação seja realizada de forma precisa, então gerando economia, né? Se a gente aduba de forma precisa, a gente não aplica determinados nutrientes em excesso. Então é isso. Aqui vai um conselho: não se aduba planta, não se aduba pomar cítrico sem, no mínimo, análise química do solo. Não há possibilidade. Por último, para encerrar, essa análise química e física e análise de tecido vegetal ainda permite fazer calagem. Calagem é o processo de correção do solo com adição de calcário. Calcário pode ser o calcário dolomítico, calcítico ou magnesiano. O que vai dizer o tipo de calcário a ser utilizado é exatamente essas análises. Não há possibilidade nenhuma de se recomendar a adição de calcário sem, no mínimo, análise química do solo. Em muitos casos, essa análise permite a calagem combinada com a gessagem, que é a utilização do gesso agrícola para fazer as correções mais profundas, que a gente está chamando. Existe aí uma questão de o calcário trabalhar mais superficialmente pela sua dificuldade de descer um pouco mais no solo, porque ele é bicarbonato de cálcio, e o gesso agrícola, naturalmente, ele é o sulfato de cálcio. Então tem um radical que permite combinações químicas mais avantajadas e permite mais um carreamento a nível de solo. Então está aí para vocês entenderem um pouco da importância dessas análises na vida do pomar cítrico. Não é caro fazer análise,
caro investir em adubação, correção de solo, sem nem saber o que se tem naquele solo e se há necessidade de se adubar. Isso é caro. Além de ser caro, é essa parte que eu estou falando, alguns efeitos podem ser irreversíveis. Então o agricultor ele pensa que está ganhando dinheiro e na verdade ele está danificando o seu pomar. Então, meus caros, análise química e física de tecido vegetal é obrigatório para a nutrição adequada do pomar cítrico. Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.